Olá, pessoal que assiste o nosso podcast. Hoje estamos aqui para apresentar mais um podcast para vocês. Hoje, pela primeira vez, vou apresentar com o nosso professor, diretor aqui do canal, do podcast, do canal também, podcast com consulta, né? Prova com consulta. Lembre-se que a gente está aqui presente no YouTube, no Spotify, no Instagram, no TikTok. A gente está invadindo todas as redes sociais. Então, já segue a gente, deixe seu comentário, compartilha, curte e deixa engajamento aí, hein, pessoal? É isso aí, sejam todos bem-vindos, né? A gente sempre pede o like aí, pensando que a nossa maior fonte de inspiração para continuarmos é termos mais pessoas visualizando e conhecendo, né, os alunos, os cursos e os projetos de pesquisa e extensão da UFMT. Vamos falar um pouco do nosso convidado aí? Vamos sim, professor. Eu sempre esqueço de me apresentar, né, gente? É a terceira vez que eu tô aqui apresentando. Eu esqueci de falar meu nome. Meu nome é Anelisa, gente. É isso aí. Isso aí. O nosso convidado hoje é um professor titular em genética e melhoramento da Universidade Federal do Mato Grosso. Graduado em agronomia, mestrado, doutorado em genética e melhoramento. Tudo pela Universidade Federal de Viçosa. Tem uma experiência na área de agronomia, com ênfase em melhoramento vegetal, extensão rural, apicultura e bioinsumos. Atualmente vem desenvolvendo trabalhos de extensão rural e interface com pesquisa em melhoramento participativo de plantas, bioinsumos e agroflorestas. Resumindo, o nosso convidado se preparou muito para essa consulta. Sim. Né? Então espero que o pessoal de casa aí consiga aproveitar, né? Eu sei que tem muitas variedades de conteúdo hoje dentro da internet, né? Mas eu com certeza acho que poucos conseguem ter convidados tão qualificados como a gente tem essa vantagem de estar dentro de uma universidade federal. Tá bom? Então, nosso convidado, primeiro, como se diz, né, prova com consulta, todo episódio nós temos uma prova e a consulta é o nosso convidado. Então, a prova de hoje é Procafé Araguaia, uma ideia de cultura agroflorestal sustentável, e a nossa consulta é com o professor doutor Glauco Vieira de Oliveira. Muito obrigado, Glauco, pela sua disponibilidade de participar do nosso projeto. Obrigado, eu que agradeço. Satisfação estar aqui com um podcast, prova com consulta, para estar divulgando o nosso trabalho, né, de pesquisa e extensão. É isso aí. Esperamos que o nosso conteúdo esteja depois lá no Instagram, porque a finalidade é essa. A gente quer ser uma ponte entre tudo que se faz na UFMT para a sociedade. Então esse material é para contribuir com o projeto. Vamos lá para a nossa primeira pergunta. Vamos lá. O professor Glauco gentilmente forneceu alguns materiais para a gente entender um pouco, vagamente, né, esse projeto, e do material do Instagram, a gente vai citar o Instagram do projeto. É mencionado que esse projeto vem desde 2021. Sim. E ele continua vigente até agora, né? Então a nossa primeira pergunta é dessas edições, né? Você completou aí vários anos. De onde veio essa inspiração? De onde surgiu? Às vezes é uma necessidade regional, às vezes é um conhecimento que se adquiriu durante toda essa sua trajetória na Universidade Federal de Viçosa e quis implementar aqui. De onde surgiu essa ideia do café, especificamente? Isso, o café já vem me acompanhando, né? No final da minha graduação, eu trabalhei com a Emater, né, como estagiário, né, apoiando os técnicos e visitando os cafeicultores da região, né? E isso de alguma forma ficou guardado, né? Eu também trabalhei com apicultura, né, com criação de abelhas. E quando eu vim para cá em 2009, todo o meu trabalho foi voltado para abelhas, né? E em 2013, né, um orientado fez uma proposta de trabalhar com educação agroflorestal. E o café entrava como um desses componentes agroflorestais, até que nós implantamos em uma das unidades no assentamento Serra Verde, nós implantamos 100 pés de cafés, né, no assentamento, na unidade da Dona Selma, e
desde 2013 ficou essa ideia, né, do café, e o café se desenvolveu. Em 2016 tivemos a primeira colheita do café. A gente percebeu que muitos produtores rurais têm uma ligação, né, veio de Minas Gerais, né, veio de regiões que produzem café, trouxe aquela nostalgia, aquela saudade, né, e aí a gente teve a ideia, então vamos criar um outro programa, né, em paralelo com a criação de abelhas, com café, né? Vamos começar a fazer alguns testes. Nós começamos com pesquisa em 2017, né? E aí depois de 3, 4 anos que nós implantamos o projeto de extensão Pro Café Araguaia. Esse lá no assentamento era uma pesquisa ou era só uma experiência? Era um projeto de extensão. De extensão, né? A ideia era só trabalhar com a parte educativa, né? E no final de 2013, né, o desafio foi implantar na prática algumas unidades. E uma dessas foi o plantio de café no sistema Cabruca, né? Que o pessoal planta muito lá no sul da Bahia, na Mata Atlântica, né? Eles dão uma brocada, né? Que fala na Mata Atlântica, para entrar um pouco de luz, e planta cacau. E nós percebemos que tinha uma área bem parecida, que tinha a mata do cerrado, mas entrando sol, e nós aproveitamos aquela entrada de sol, né, aquela meia sombra, né, para plantar café, que é o que originalmente o café tá ambientado, né? O café originalmente é de florestas, né? Ah, sim. É muita gente, ou pouca gente sabe, né, que o Brasil, ele é líder na produção de café, né? Então, assim, ele está responsável entre umas grandes potências de produção. O que fez o café ser uma cultura estratégica ou significante para o Mato Grosso, para o Brasil, na visão do senhor, assim, de ser uma potência? É o clima? É um clima. Porque falam que tem que ser mais frio, mais ameno pro café, né? Sim. Originalmente, as regiões produtoras de café são regiões elevadas, né? Como lá em Minas, né? Regiões com clima mais ameno. No Espírito Santo se planta uma outra espécie de café, que é o conilon, né? Que na verdade é uma variedade botânica de uma outra espécie, que é o café canéfora, né, que veio do Congo, mais ambientada para ambientes mais quentes, né? Então, café solúvel, né, vem predominantemente desse tipo de café. E aí tem toda uma história, né? Na verdade, há uns anos atrás, acho que uns 50 anos atrás, alguns agricultores do Espírito Santo mudaram para Rondônia, né? E de lá eles implantaram café, né? Então trouxe o café conilon, o pessoal de São Paulo trouxe o café que se chama robusta, e aí no cruzamento desses cafés, né, o pessoal desenvolveu uma variedade de café que o pessoal chama de café robustas amazônicos. Esse mesmo pessoal foi para a região noroeste do estado e começou a desenvolver a cafeicultura lá por conta própria, né? E o governo estadual, né, através da Secretaria de Agricultura Familiar, a Embrapa também e as Empaer, percebendo o desenvolvimento do café, principalmente por agricultores familiares descendentes desses capixabas, viu aí uma oportunidade de estar desenvolvendo a cafeicultura. Para vocês terem uma ideia, a cafeicultura, o estado, era o último em produção de café no Brasil, né? Atualmente nós somos o 9º. Então nós pulamos de 27º para 9º só por causa da região noroeste do estado. E aí, né, o governo estadual, percebendo esse sucesso na agricultura, começou a estimular, né? E aí é que nós entramos, né, pegando carona desse projeto aí, tentando aplicar aqui na região do Araguaia, né? Nós não somos região amazônica, então nosso desafio é produzir um café que seja robusta do cerrado. Entendi. E tem uma série de melhoramento genético, porque você começou falando do café, que precisava ser de uma região amena, alto, coisas que da nossa região a gente não tem. Exatamente. Né? Nenhuma coincidência, né? Então, esse pessoal de Rondônia, né, que você falou, Isso. Ali ele já vai adaptando um tipo de café que ele eu não sei se é resistente ou resiliente a essas condições que é atípica para o café, né?
Seria isso. Porque uma das nossas perguntas era assim, né? O que o solo ou a temperatura da nossa região favorece para o café? Ou teve que ter todo um melhoramento, adaptação, né? Tudo. Pelo jeito é uma adaptação do cultivo para essa situação nossa de clima. Isso, embora em termos gerais, né, a questão genética do café é mais voltada para regiões, do café arábica, né, para regiões altas de clima ameno, e os robustos são de região mais baixa, Entendi. que pode ser de clima mais quente, né? Mesmo assim, aqui ainda tem um fator, né, que é desfavorável tanto para o café robusta quanto para o café arábica, que é um período muito extenso de seca, né, tanto no ar quanto no solo, né? Então, por que aqui a gente resolveu fazer um trabalho com café? Porque devido à questão do aquecimento global, né, então isso está afetando as regiões tradicionais de produção de café, né? E a nossa região aqui representa esse desafio, né? Então, já existe na literatura tanto material arábica quanto material canéfera que são tolerantes, resilientes a um ambiente de estresse por calor ou estresse hídrico, né? Por falta de chuva. Então, essa é a parte genética, né? A parte de manejo, até as regiões tradicionais de café, devido a essas mudanças climáticas, estão adotando a prática da irrigação, inclusive na região amazônica, né, que tem período de estiagem. Então, a prática da irrigação, ela está sendo algo adotado pelos agricultores profissionais da área de café, né? Então, a nossa intenção, né, a região nossa seria uma região marginal, né, mas adotando práticas tecnológicas de irrigação e outras práticas que é o sistema agroflorestal, a gente acredita, né, com base em algumas evidências científicas, que a gente consegue transformar a nossa região numa região produtora de café sem problema. É interessante, Glauco, no sentido assim, não é a primeira vez que a gente está conversando com o pessoal do agro, né? Porque assim, sempre a gente vê o grande impacto, a grande produção, mas essa grande produção começou com o pequeno, começou com estudo de amostras, o que está fazendo agora, né? Que me remete muito à importância da Embrapa, né? Mas também da pesquisa dentro e fora da faculdade, como a pesquisa é importante para ver se tornando, avaliando a viabilidade, testando isso, né, para quem sabe isso a longo prazo vir em grandes proporções, né, até economicamente. Mas se a pesquisa não vai, não tenta e não traz esses parâmetros, para o agricultor acho que ele fica muito vulnerável, ele não ter métricas que fundamenta isso, né? Então a pesquisa indo aos poucos e adquirindo, trazendo para a sociedade esses resultados. É só um parênteses aí para mostrar a importância da pesquisa, né? Pra, em todos até os porque sentidos. quando tiver os profissionais nessa área, eles têm alguma base de aonde começar, né? Já que foi realizada uma pesquisa prévia. Mas, continuando aqui, esse projeto, como já foi dito, iniciou em 2021. Quais foram os objetivos iniciais? Eles continuam os mesmos? Ou as metas, os objetivos teve uma variação? E se vai continuar o projeto na 5ª edição? Vai continuar assim. O objetivo geral, né, do projeto de extensão é fornecer mudas de café àqueles agricultores que estão interessados, né? É bem simples o projeto em relação a isso. E prestar assistência técnica virtual, né? Porque a gente não tem condições de fazer as visitas em loco. Esse era o ideal para a gente, mas a gente faz com o auxílio do WhatsApp, a gente presta muito serviço, o produtor tira foto, manda áudio, faz vídeos, a gente consegue prestar uma assistência técnica para eles. Então, o objetivo da extensão é esse. O que cada ano a gente faz é escalar, né? Então, primeiro ano, 2021, né, nós produzimos 300 mudas. Né? Já no segundo ano, já fomos para 1.000 mudas, depois passamos para 3.000 mudas, né? E agora nossa meta são 7.000 mudas de café, né? E nós acreditamos que sempre a gente coloca no projeto uma meta
mais tranquila, né? E a gente sempre consegue superar a meta. Então era 7 mil, a gente está com expectativa de produzir 10 mil, 12 mil mudas de café. Então, por enquanto, os objetivos estão sendo escalar. E aí, no meio termo, né, a gente consegue algumas outras coisas. Por exemplo, nesse meio do caminho, nós fomos contemplados com um projeto rural, um programa rural sustentável, né? E nós montamos uma unidade demonstrativa de tecnologia rural, né? Então conseguimos alguma verba para montar uma unidade demonstrativa inicialmente de cafés do tipo arábica, né? Que eram mais resilientes às nossas condições aqui. Posteriormente nós aprovamos um projeto com a FAPEMAT, né, de validação de 50 clones de café do tipo robusta, né? E aí nós fizemos 3 dias de campus, né? Então não estava previsto fazer esse evento, né? Está previsto fazer eventos, né? Mas com apoio do Programa Rural Sustentável nós fizemos 3 dias de campo nesse trajeto aí, e no ano passado nós fizemos uma caravana, né, com 38 estudantes e 3 produtores rurais. Nós fomos em Água Boa, que lá já tem um cafezal de 10 hectares, então já está produzindo, né? Tem uma cafeteria que torra o café lá e produz café. Nós fomos visitar Canarana também, que tem uma propriedade de 1 hectare, com um cafezal novo, né? com novos clones. E nós estamos nessa situação. Aí para o ano que vem a gente tem outras metas a serem alcançadas, né? Bom, é muita humildade você falar que é muito simples, porque pra gente não é tão assim não. Uma das nossas dúvidas é assim: você fala que vocês fizeram clones, melhores clones com a parceria, né, com a Empaer e a Embrapa. A gente queria entender como que você faz essa melhoria, como foi essa parceria, porque desde o começo da conversa é essencial que essas mudas elas sejam resistentes ou mais resilientes ou mais apropriadas para a nossa região. Então a escolha desses clones é muito fundamental para o projeto, principalmente ele ter resiliência a longo prazo, né? Como que foi essa parceria e essa produção desses clones? Então, primeiro, falar que o protagonismo na questão do café foram dos produtores rurais, né? A Embrapa e a Emater, ela veio depois, né? Interessante isso. Que esses 50 clones eles foram desenvolvidos pelos próprios agricultores, então eles têm a competência e o conhecimento de fazer clonagem, né? Então eles encontravam os melhores materiais nas suas realidades de fazenda, né? E iam multiplicando esse material. A Embrapa, o papel da Embrapa foi fazer as visitas junto com a Empaer, coletar esses materiais e colocar dentro de um delineamento experimental para fazer o que a gente chama de validação do material genético. Então esse material, a princípio, ele é um material pré-melhorado, né? Já indicado para a região amazônica, e o que a gente vai fazer aqui é a revalidação. E aí a gente precisa dos produtores rurais para ter esse protagonismo também de validação junto com a universidade, né? Então você até usa a expressão aqui, melhoramento genético participativo. Quer dizer que vem, tipo assim, um filtro do produtor, e esse filtro depois é validado pela instituição, e esse conhecimento repassado a todos, né? Interessante. Interessante. O participativo aí ficou bem evidente. Sim. E uma característica que achamos interessante ao estudar tudo que o senhor está propondo nesse projeto é que vocês propõem um cultivo de café que integra um sistema agroflorestal, né? Sim. Onde espécies nativas e cultivadas ocupam a mesma região. Que, né, a gente estaria plantando num lugar que já está florestado ou fazendo essa atividade conjunta. Parece que temos até um local aqui no campus, né? Temos. Temos fotos aí. Vamos só. Quais são as vantagens que o senhor já foi observado pelo estudo, pelos projetos que o senhor está fazendo desde 2021, que está vindo melhorando, né? Qual que são
É porque Os quando a resultados. gente pensa num cultivo de café, a gente pensa naquela um atrás do outro. As ruas Essa que chamam, foto né? é bem atípica, parecendo que é uma floresta mesmo, Exatamente. não tem um... Eu não daria conta nem de ver o café ali, porque a gente tá acostumada com distinguir. aquelas, né, do Globo Rural. Realmente, tá, é difícil de achar o café aí, porque o café originalmente ele fica numa posição de subbosque, né? Então você vai ver árvores em cima dele fazendo sombra, né? Aí, como vocês podem ver, tem algumas espécies florestais, tem algumas bananeiras, né? Tem pés de mamão também, acho que vai ter depois outra foto mostrando. Então, nós temos várias combinações de espécies florestais, espécies agronômicas com o café, para a gente ver qual que é o melhor arranjo, né, para nossa realidade local, né? Então isso aí é uma foto aérea de uma amostra experimental dentro da UFMT. Dentro da UFMT. Vamos ver uma foto então Ainda mais não- perto. Isso aqui, ó. Aí aqui tá o café. Ah, Então nós temos o café aqui, né? Aqui. Nós temos culturas de interesse agronômico, né? Porque o café demora 3 anos para começar efetivamente a produzir. Então nós plantamos, enquanto o café não vem, nós plantamos na entrelinha, quando ele está pequenininho, a gente planta mandioca, né? Aqui nós temos plantio de bananeiras, aqui não dá para ver, mas tem plantio também de mamão, né? Então bem adensado mesmo, para ocupar todos os espaços, né? E algumas espécies que a gente chama de espécies de serviço, aquele material que nós vamos podar para aumentar o teor de matéria orgânica no solo, né? Então aqui uma espécie que se chama de glicídia, então uma fonte de adubo para o café, né, fonte de nitrogênio. Bem no finalzinho aqui nós temos a acácia manjo, que também é uma outra espécie florestal utilizada para enriquecer o solo com matéria orgânica e, consequentemente, aumentar a produtividade, né? E o programa rural sustentável era justamente esse, práticas agrícolas que venham a aumentar a matéria orgânica do solo, né, o carbono do solo, promovendo sustentabilidade. Que geralmente a agricultura, ela é a soma de carbono ela é negativa, né? Então, porque usa componente fóssil, adubo, né? Então a proposta aí é a gente ter uma soma, uma equação com resultado positivo. Então, esse sistema aí vai produzir carbono e não consumir carbono. A ideia é mais ou menos esse sistema agroflorestal, até pela imagem, ele atende, talvez atende como um todo, mas mais especificamente a agricultura familiar? Sim, a ideia, o nosso público, né, principal, né, é a agricultura familiar. A ideia é otimizar os espaços, né? Porque num pouco espaço ele consegue plantar tudo e o café às vezes pega um espaço que eu acho que não... Bom, eu não sou da área, né? Tô chutando aqui. Que pouca coisa ia ser cultivado, porque pelo jeito ele fica na sombra. Ele Isso. quase não tem o acesso ao sol. E poucas plantas você consegue fazer ela produzir e crescer sem o sol. Isso, e o produtor também, né? O agricultor familiar vai trabalhar na sombra, né? Não vai ficar naquele... Então é conforto térmico para a planta, né? Um clima mais ameno para a planta e um clima mais ameno para o produtor que vai trabalhar lá. Mas isso aqui é apenas uma foto, né? Eventualmente a gente faz manejo de poda para entrar sol, né? Às vezes tem determinados momentos que é necessário entrar bastante sol, para o sol fazer aquele choque de fotossíntese na planta e ela estimular o florescimento. Então tem toda uma dinâmica, né? Se eu tirar foto a cada 3 meses, vocês vão ver que a configuração na agrofloresta ela é diferente. Entendi. Até seria eu não sei se eu estou interrompendo a mesma pergunta, que era assim, os benefícios disso aí, no sentido assim, para um agricultor, quais seriam os maiores benefícios desse cultivo? Mas o que você falou já é assim, economicamente me parece interessante, porque você usa a própria floresta como adubo, tem um adubo natural, talvez tenha que fazer alguma reposição assim, mas Sim. já usa, né? Tem a questão de usar, às vezes, um espaço que seria de mato, né? Então, você
minimiza ou otimiza, melhor, otimiza um espaço, né? Produz muito mais coisas, teria mais vantagens pro agricultor? Porque essas ficaram nítidas, que você falando, ficaram nítidas. Essas... Dentro do modelo agroflorestal, você vai explorar não apenas a largura e o comprimento, né? Você vai explorar a altura, né? Então você tem plantas que vão ocupar vários estratos, que a gente chama, né? Então você vai ter espécies de estrato alto, estrato médio, estrato baixo. Né? O extrato baixo, no caso do café, ele admite até entre 50% e 80% de sombreamento. Né? Vai ter aquelas espécies que admitem até 50% de sombreamento, outros que admitem até 20% de sombreamento, e aquelas que vão ficar lá em cima. Se a gente for juntar todas as espécies, se todas as espécies tivessem valor agronômico ou econômico, você teria uma eficiência de 200%. Né? Então você teria que ter 2 hectares de monocultura para produzir o que 1 hectare produz. Né? Entendi. Então, nesse projeto todo, assim, o senhor já tem um resultado que mostra uma vantagem maior de uma planta ou de outra? Tipo, a bananeira está sendo mais vantajosa do que o mandiocal? Ou não? Está sendo, tipo, eles estão trabalhando em conjunto para levar o café para frente? Isso. Ou não tem, tipo, um melhora mais ou um ajuda mais? Não, então, a gente não está preocupado com essa métrica, né? A gente de produção, né? Mas, por exemplo, nós temos aqui 2.000 metros quadrados de área, né? E nós temos uma produção de aproximadamente 160 cachos de banana. Então, se você pegar no valor de mercado aí, a gente faz a conversão, porque a gente não vende, a gente doa, né, esses cachos de banana para Aragaça, para o Lar dos Idosos. Até esqueci o nome deles, como é que é? Lá da Providência. Lá da Providência, né? Então, a gente consegue abastecer semanalmente, né, com um cacho de banana, né, um cacho de banana para eles, que sustenta, acho que por uma semana ou por um dia, né, dependendo de quantas pessoas tem lá. Já produzimos 3 caixas de mandioca, 3 caixas de umas 5 ou 6 caixas de mamão. Né? Então, assim, isso poderia, se fosse produção comercial, isso daí poderia estar rendendo, né, dinheiro para o agricultor familiar, enquanto o café não vem. O nosso café aqui, dessa área, vai entrar no 3º ano agora. Então, agora que ele vai começar a produzir, agora que nós vamos fazer a aferição de produção para fazer a indicação e validação dos cones. Né? Foi interessante sua pergunta no sentido assim, qual é a planta secundária que melhor casa com o café? Mas como aqui não tem o objetivo, né? Não, e o objetivo financeiro, mas assim, o foco é o café. Então, lá na propriedade, você vai tentar conciliar o café com o que o cara tiver. Isso, exatamente. Né? Então, a variedade lá vai ser também aqui para mimetizar essa questão do agroflorestal. Porque uma vez, assim, eu acabei indo para Bahia, que você falou bem no início do vídeo, e lá eles fazem plantação de café junto com o mamão, só o mamão, né? Então, eles falaram que era para minimizar também o calor de lá, né, para eles ficarem mais úmidos e, né, consequentemente, mamão e coco também, coco da Bahia, que eu vi lá. Então, assim, eu achei interessante esse que eu vi lá e agora uma coisa aqui, né? Isso, lá, esse daí seria um sistema um pouco mais avançado. Lá é os sistemas de consórcio, né, que eles querem otimizar o adubo e a irrigação, então diminuindo o custo. Aqui, além disso, a gente quer substituir o adubo, né? O ideal nosso é substituir em 100%, a gente não consegue, né? Que a gente faz a aferição dos nutrientes foliares, né? Então a gente não consegue fazer tudo, mas a ideia é colocar o componente florestal para ele captar o nutriente que está lá no fundo do solo, trazer para a parte aérea, a gente faz as podas para a poda fazer a adubação orgânica do café. Então esse é o nosso plus, né? O sistema agroflorestal é para mimetizar uma floresta. Inclusive, né, no futuro, quem sabe, uma floresta não é irrigada, né? Então
a gente pode ter situações em que a gente vai até suspender a irrigação e só fazer o manejo de podas para produzir o café em sequeiro dentro de uma agrofloresta mais avançada, mais madura, né? No momento nós não estamos nessa etapa. A gente tinha uma pergunta mais para frente, mas até foi adiantada a questão desses alimentos, vocês doam, né? Parabéns pela iniciativa, muito bonito. Mas pensando economicamente para o agricultor, é interessante também, é uma métrica assim, tem um lado social que vocês estão praticando, mas para o agricultor é um dado, eu acho muito interessante no sentido assim, você falou que o café demora 3 anos. Sim. Então, às vezes, principalmente para a agricultura familiar, o cara não tem condições de esperar 3 anos para ele conseguir ter uma renda. Então, ele plantando a mandioquinha, as coisas dele, vai gerando, e aquele café de 3 anos vai ser meio que uma poupança que ele está criado, que quando começar a produzir, ele vem somar com aquela renda que ele sempre está habituado de vender, né? As pequenas produções dele, de banana. Então, é algo que agrega mais valor para a fazenda, né? Para o espaço que ele tem lá e para a renda, né? Para a renda familiar desse. E dá o retorno econômico mais rápido, né? Se ele for pegar um financiamento, né? Geralmente o Pronaf com 3 anos ele tem que começar a pagar e o café vai produzir a partir do 3º ano. Então, qualquer coisa que ele conseguir antecipar em produção, né, da mandioca, da banana, mandioca em 1 ano, 1 ano e meio, banana com 1 ano e 1 ano e meio. Então, quando ele for começar a pagar o financiamento, né, ele não vai estar apertado, né? Pensando agora numa área que a gente domina bastante, que é apreciar um café. Esse café que você falou que já é uma espécie diferente, né, dos locais mais altos e mais frescos. Tem alguma diferença de sabor? Porque você falou assim que tem a diferença, às vezes é o café que é dissolvido, né? Dissolúvel. O paladar, ele é menos refinado para a gente que é consumidor. Então, vamos lá. Café arábica, ele é o café mais fino, né? É um café que tem melhor qualidade. Então, comparando as espécies, tá? Dentro da espécie do canéfora, aí depende muito do manejo. O sistema agroflorestal, ele permite que o café atinja alguns pontos de qualidade, né, de bebida, né? Então, é possível você ter um café, a gente chama de café gourmet. Acima do café gourmet tem o café especial, né? Então, a nossa referência são 80 pontos. Todos esses cafés que estão aqui, produzidos da forma correta, dentro do sistema convencional, atingiram acima de 74 pontos, né? Então, são cafés de gourmet a especial, em termos de potencialidade genética, né? O sistema agroflorestal, por ele proporcionar um clima mais ameno, ele vai permitir com que o tempo de maturação do fruto demora um pouquinho mais. Então vai concentrar mais açúcares e isso também vai levar à pontuação do café. Então você pode ter um café de gourmet passando para especial devido ao tipo de sistema adotado. Então é possível melhorar a qualidade de bebida do café com o sistema agroflorestal. Só que isso é em tese, né, em outros locais. A gente tem que consolidar isso aqui na nossa realidade. Entendi. Sim. O senhor falou que esse projeto é voltado para pequenos agricultores, né? Agricultura familiar. Imaginando que eu sou um produtor rural aqui da Barra do Garças, estou pensando em entrar no projeto ou de alguma forma, quais são as primeiras perguntas que o senhor me faria para entender mais sobre o pedaço do meu chão, né? Vamos dizer assim. E se eu seria um bom candidato para receber essas mudas, se tem um tamanho ideal, se a fazenda é ideal, como que... Não, quem souber do projeto e me procurar, né? Pode ser pelo Instagram, pelo programa Pro Café Araguaia, ou pelo meu WhatsApp mesmo, né? A gente disponibiliza para os agricultores interessados 30 mudas de café para ele fazer uma experiência na propriedade dele.
né? E a gente fornece assistência técnica virtual. A princípio, geralmente eu passo uma cartilha, né, com algumas sugestões de adubação, né, de irrigação, alguns consórcios, tanto para quem vai usar o sistema convencional de produção, quanto quem vai usar o sistema consorciado. Então esse é o ponto de partida, e aí o produtor, o único feedback que eu peço dele é que daqui 3, 4 anos ele possa me passar um pouquinho das sementes, daquilo que ele considerou melhor, e de vez em quando eu faço algumas perguntas para ele. Olha, morreu muita planta, o que você adotou do que a gente está sugerindo de práticas, né? Você percebeu alguma doença? Então a gente pede para que eles nos dêem um feedback e que ele esteja aberto a receber visitas, né? Às vezes a gente, dependendo do desenvolvimento, a gente vai querer fazer algumas visitas, conhecer melhor o tipo de produção dele, para ver se a gente até consegue replicar, né, o que ele está fazendo lá. De repente o produtor tem uma prática inovadora lá, a gente quer aprender com ele também. Sim, sim. Que é aquele melhoramento vegetal participativo. Você também ajuda, e que eles também te ajudam, né? Trazendo. Ganhando, né? Um ganhando a muda ali, e daqui uns 3 anos, né? 3 anos e meio, vai estar tendo o retorno do café. Mas além disso, a ajuda do senhor, e tem mais alguma coisa que eu poderia estar ganhando nesse processo, nesse projeto? Então, a gente não promete nada, mas pode entregar alguma coisa, né? A gente tem algumas surpresas, que nem, por exemplo, a universidade disponibilizou um recurso, né, de extensão, acho que foi o ano passado, retrasado, foram R$10.000. Com esse dinheiro nós organizamos uma caravana com os produtores interessados para conhecer, né, a realidade de produtores locais, né, que estão já na fase produtiva, já na fase comercial, né? Nós fizemos essa visita aí e também promovemos alguns dias de campo. Isso estava fora do projeto, né? Mas sempre que possível a gente vai estar fazendo alguma coisa a mais. Inclusive, é nossa expectativa futura, assim que houver recurso, a gente montar, dessa vez, unidades demonstrativas dentro de algumas propriedades rurais, né? Aí como se fosse mas dentro da propriedade lá. Aí com um certo rigor mais científico, né? Com repetição, ou testemunhas intercalares, né? Pra gente... Como é que foi o nosso projeto? A gente não entrega as mudas identificadas, né? Então eles vão receber uma mistura de genótipos, né? E aí ele vai ver qual que vai se destacar dos demais, certo? Então essa é a etapa do estudo mais simplificado. Posteriormente a isso, a gente vai trabalhar já com os clones já identificados, para eles fazerem um trabalho de seleção já conhecendo o material genético, né? Então, o nosso programa tem 2 vertentes. Um programa de clones, que são esses 50 clones aí robustos, mas os clones dão sementes, e a semente tem uma variabilidade genética. Dentro dessas progênies que a gente chama, pode surgir um ou outro material já adaptado para a nossa região local, melhor que a própria matriz, que aí seriam nossos robustos do Cerrado. Aí esse daí seria o nosso plano a longo prazo, né? Eu sou filho... meu pai, assim, fez tentativas de produzir várias coisas, e sempre em pequenas propriedades. Então eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que ele faria. Você falou que você fornece mudas, a princípio 30 mudas. Vocês fazem assessoria, principalmente eu vou lá, tiro foto, faço o vídeo, mando para vocês, vocês me dão um feedback e tal. Falou que dos melhores grãos, se eu puder fornecer alguns para você. Mas para mim, agricultor, eu não tenho um custo nenhum. Não. Eu não tenho que pagar para vocês para ter essa assessoria, por ter essas mudas, eu não tenho que pagar. Não tem custo nenhum. Essa daí é a parte gratuita do serviço, né? Então, nosso ponto de partida são 30 mudas. E aí, o que der,
né, a gente pode fornecer mais. Então a gente já teve caso de fornecer 300 mudas para um produtor só, né? No caso lá da Selma, que foi o primeiro, nós fornecemos 200 mudas de café. Aliás, no dela não só apenas fornecemos, como fizemos a adubação, como fizemos o plantio, fizemos tudo. Inclusive entregamos material de irrigação, né? Que foi a primeira unidade que nós fizemos isso. Mas eu vou fazer um merchan aqui pro projeto Pro Café. Eu não sei, talvez eu tô sendo atrevido demais, você me corrige. Mas eu acho que também seria bem-vinda aí uma parceria público-privado, uma empresa de fornecer e aí esse projeto ter mais alcance. Porque a agricultura familiar, ela é necessária até para atender as demandas das prefeituras. Existem programas dentro da prefeitura que ela é obrigada a atender, principalmente alimentos de escola, eu sei. Tem que ser da agricultura familiar, né? Então é uma retroalimentação aí. Então, interessados, né? A gente vai deixar disponível tanto na descrição desse vídeo, né? Então vocês acompanham lá o Instagram do projeto, que eu acho que tornaria mais amplo e mais acessível para mais pessoas, mais parceiros, né? A gente não pode esquecer também das feiras, né? As feiras que ocorrem aqui na Barra do Garças, no centro, aqui na Nova Barra mesmo, seria de grande potência, assim, né? Porque aqui o café é um pouco mais raro, uma barraquinha ou outra, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu estava fazendo uma pesquisa, né? O consumo de café na região não, o consumo de café do brasileiro é de 6 quilos por ano, né? Então isso daria uma demanda que de 100 mil pessoas demandaria 250 hectares de produção só para atendimento local, certo? Então, supondo, né, 50 agricultores familiares com apenas 5 hectares conseguiriam produzir para atender a demanda e eles teriam um retorno líquido de R$20 mil por mês. Agricultor familiar produzindo só café, com 5 hectares. Então é algo altamente rentável e é uma commodity que você consegue vender. Quem tem saco de café tem dinheiro, né? E ele mesmo pode aumentar mais a renda dele, que ele mesmo pode torrar e vender. A Selma, por exemplo, ela já está vendendo, eu encontrei com ela esses dias, né? E ela está vendendo café. Só que a produção dela deve estar em torno de 20 quilos de café, né? Então, 1 quilo de café torrado sendo vendido a R$100, né? O quilo, né? R$2 mil. Então já dá um trocado, né? Ô, trocado bom, hein? Principalmente aí usando uma área, talvez uma região da terra que às vezes ou era improdutivo, pouca produtividade, né? Otimizar espaço, muito interessante. Muito interessante. Vocês citam que já distribuíram 2.000, né? O objetivo dessa atual é distribuir quantas mil? Se eu não me engano, 7.000. 7.000. Mas provavelmente vamos conseguir produzir 10.000, né? Quando você pega o grãozinho até ter essa viabilidade de você doar essa muda, é quanto tempo? Varia de 120 a 150 dias, né? Então... Você perguntou a dificuldade de produzir, né? Tá justamente nessa questão aí que produção por semente demora 30 dias e a produção por estaca a gente precisa ter um viveiro, um sistema de irrigação constante, né? Já chegamos até a perder alguns lotes de mudas porque faltou energia, a motobomba estragou, então a gente tem que trabalhar no sistema tipo avião, né? Você tem que ter sempre 2 equipamentos para que se um estragar, você tem outro funcionando lá para manter a irrigação das mudinhas. Olhando daqui mais ou menos uns 10 anos para frente, o senhor enxerga que a cafeicultura aqui no Araguaia, nome difícil, aqui no Araguaia, como que o senhor vê? Vai estar um grande passo à frente com esse projeto? Qual que é o sonho de consumo desse projeto? Qual é o legado que o senhor espera deixar? Porque às vezes, assim, vamos até ser mais otimistas, né? Aonde isso pode chegar? Até onde? Você já deu uma perspectiva aí que as regiões que já atendem já interessou, já colocou a gente num ranking maior. Aonde isso pode chegar? Porque, por exemplo, um agricultor, será que
deixaria de fazer outra coisa por causa do café? Sabe, assim, a gente precisa dar um parâmetro até onde isso pode chegar. O céu é o limite. Eu acredito que o céu é o limite, né? Porque uma vez que o café é um produto que ele não estraga rápido, né? Então você pode estocar o café. O produtor tem essa O café ele é muito democrático, né? Você tem desde o pequeno até o grande produtor, né? Então ele tem essa flexibilidade. Você não precisa ser um produtor grande para produzir café, né? E você não precisa de muita coisa para poder ter uma autonomia financeira, né? Como eu disse, 5 hectares consegue sustentar uma família com 20 mil reais líquido, né? 20 mil reais mês líquido, né? Então, eu acredito que, assim, se eu conseguir influenciar 5% dos produtores do município de Barra, isso dá 50 produtores rurais. Essa é a minha meta. Né? Trabalhar com 50 produtores rurais, com pelo menos 5 hectares, para sustentar o município. Né? Eu acredito que esse seria meu ponto de partida. É claro que se houver apoio estadual, municipal, né? A gente pode galgar voos mais longe. E aí você falou também a questão do apoio privado. Nós só vamos conseguir produzir essas 7 mil mudas porque nós já temos um apoio privado. Tá? Então a nossa potencialidade hoje, né, é de produzir 12 mil mudas. Certo? Mas se a gente não tivesse um apoio privado, a gente iria jogar os materiais de multiplicação, jogar fora. Né? Então um produtor se propôs a nos fornecer o material e a mão de obra necessária para a produção. Então a gente pode muito, mas não pode tudo, né? Então esse produtor rural ele nos forneceu substrato, forneceu algum equipamento, forneceu mão de obra quando necessário, e aí a gente vai conseguir atingir essa meta de 10 mil mudas por causa dessa parceria que nós temos já. Legal. Chegando na etapa final aqui da nossa entrevista e já agradecendo porque aprendemos, né? Sim. Aprendemos muito interessante, principalmente quando você fala assim, o potencial que isso pode e ser democrático, porque, por exemplo, a gente sabe de produções, né, o estado cada vez mais indo para soja, para o algodão, mas são geralmente culturas que requerem um investimento muito alto, né, máquinas milionárias, então recursos muito, assim, a acessibilidade assim fica restrito. E achei bem interessante algo que é acessível, democrático para todo mundo ou para muitas pessoas, né, com um pedaço de terra relativamente pequeno, acessível. Isso resumindo, acessibilidade, né, um recurso que pode vir com acessibilidade. Bom, primeiro eu quero destacar aqui, fazer um merchan para o projeto da página deles, né? Aqui vocês viram apenas fotos ilustrativas, poucas fotos, mas lembrando que eles têm uma página, o @procafé.araguaia, sem acento, né? Não pode usar, não tem um acento. Procafé.araguaia. Lá vocês vão ver essas fotos, muito mais vídeos, o professor em campo, mostrando, né? O plantio lá. E aí também quem tiver interesse nas mudas, parceiros, fica esse contato aí, porque lá dá para mandar mensagem também, né? Deve ir direto para o senhor, para a equipe que vocês trabalham lá. Então, de novo, procafé.araguaia, você vai ter acesso às mudas, à assessoria, tudo de forma gratuita e às vezes um potencial para melhorar aí a renda de um agricultor, tá bom? Bom, Glauco, você falou o que você almeja, né, com todo esse projeto. E o que passou, o que foi que mais te marcou? Às vezes um produtor, um feedback que você já teve, que você tem envolvimento do aluno,
né, que às vezes fica interessado nisso, né? Você já tem essa parceria já até com parceiros privados. E o agricultor tem algo que você gostaria de compartilhar com a gente, porque a gente estava conversando off aqui antes, né? A gente tem um salário que mantém todas as nossas atividades, como professor e tal, e às vezes a gente faz um a mais e não é pela questão financeira, porque o nosso salário não aumenta. Tem alguma história que te trouxe essa gratificação por esse trabalho tão interessante e acessível aí para a comunidade? Então, já falei durante a entrevista, né, o podcast, que assim, o que me marcou foi foi uma iniciativa de um estudante de um projeto de educação agroflorestal. Né? No comecinho. Né? No comecinho, né? E um desdobramento disso é que vocês podem ir na feira hoje e tem um café produzido, né, pelo nosso projeto, né? O café da Selma. O café, ele chama Sítio Rosa de Saron. Né? Então já é um café que já está no mercado. E uma coisa que me marcou também, que isso é uma coisa de pioneiro, né? É uma inovação aqui para a cidade, não é algo que a tradição da cidade, da produção agropecuária, não é o café. Né? E que de vez em quando aparecem umas pessoas que têm esse espírito inovador também, que é esse produtor rural, né? Que se disponibilizou a tirar dinheiro do bolso, sabendo de toda a dificuldade que a gente também está no processo de aprendizado, e ele tá pegando junto com a gente, fala, não, quero bancar esse negócio aí, vamos produzir. Eu falei, olha, eu vou cumprir, mas a gente pode errar no meio do caminho. Tudo bem para você? Ele falou, não, tudo bem, vamos embora. Então ele tá essa questão da parceria do produtor, pegar junto com a gente e desenvolver junto. Isso é legal, né? Porque muitas vezes a universidade está muito distante, as pessoas têm uma dificuldade de chegar, ou quando chega, só chega querendo receber, né? Essa questão da troca, sabendo que a gente pode muito, mas não pode tudo, né? Esse nível de consciência e de parceria, para mim, foi bastante marcante, né? A questão da produção, que já está no mercado, e a questão da parceria. Marcou bastante. E é interessante que você tem marcas aí em todas as etapas. No início, no durante a parceria e no depois, que é a venda, né? Tudo que como é gostoso a gente apreciar não só o resultado, mas a caminhada, né? Toda a caminhada. É o que dá o combustível pra gente ir caminhando, né? Caminhando e continuando aí pra ver os resultados cada vez melhores, né? Então... É isso aí. Por aqui. Queria agradecer mais uma vez, Glauco, pela disponibilidade. A gente até, quando tiver uma disponibilidade na sua agenda, falar de outros assuntos, né? Por exemplo, você falou da apicultura. Eu tenho muitas curiosidades, né? Dizem que as abelhas estão acabando se a gente não tomar esse cuidado, né? Então, deve ser algo até socialmente e ecologicamente importante se pensar. Eu não sei se isso é mito, se é realmente verdade essa questão, mas vamos deixar para um próximo episódio a gente falar de apicultura, que eu também imagino que seria uma outra forma de um espaço pequeno, acessível e democrático do pequeno agricultor gerar uma renda, porque um bom mel... As pessoas acham que cada vez dá mais valor a um bom mel, mas não vamos... Sem contar que ajuda a própria plantação, né? Porque é ela que faz a polinização, né? Então, assim, ela vai estar ali dando um alavanque na própria Inclusive, tem uma colega de vocês que trabalham com abelhas também, Eu tô no projeto dela, graças a Deus. Ela é uma querida. A professora Camila tem que vir aqui também, hein? Inclusive, um dos membros da equipe não pôde vir, porque nesse momento... Estava lá com ela. Está fazendo uma ação lá com as abelhas sem ferrão, professora Camila. É isso aí. Muito obrigado, viu, Glauco? Mais uma vez, o pessoal de casa, e agradecer pela paciência de ficar, pelo interesse, e para você de casa, que você acha que isso pode beneficiar um agricultor,
possa despertar o interesse de algum estudante na parte de agronomia, fica aqui o nosso pedido para vocês encaminharem esse material, né, para as pessoas, porque a nossa finalidade aqui, como a gente fala, a gente não tem fins lucrativos, é a gente dar acessibilidade às informações que são adquiridas aqui, principalmente quando vem projetos de extensão e de pesquisa. Ainda mais com as pessoas tão estudadas, uns doutores, né? Preparados para isso, uma Então, assessoria qualificada, né? Exatamente, não é fake news achada no Instagram. É isso aí. Tá bom? Certo, muito obrigada a todos que assistiram o nosso podcast hoje. Foi muito gratificante, né? Toda essa conversa. Assistimos a gente pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Instagram e pelo TikTok. Temos também shorts aqui no YouTube. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.